O meu co-host aqui também vai fazer umas perguntas aí legal aí. Pergunta que para mim é uma questão que há muito tempo me corrói. Eu gostaria de saber se o doutor consegue responder de uma forma bastante tranquila. Posso fazer já? Pode, pode. Enquanto isso, eu vou ler aqui o. Daí fique à vontade aí para perguntar pro doutor aí. A gente sabe que é um dos princípios do direito, o princípio da cooperação, que todo mundo tem que se ajudar, principalmente a diminuir os litígios, né? A questão das ações de família são um caso bastante clássico nisso. Eu, particularmente, sou um advogado que procuro levar o acordo já ao judiciário para que ele somente seja homologado, mas nem todo mundo está disposto a isso. O doutor acha que o Ministério Público, de uma forma geral, não de Matinhos em si, mas ao longo da sua carreira, não tem uma tendência um pouco mais, puxa, não precisava denunciar por isso, não há uma forçação de barra no sentido talvez figurado, ou esse processo não precisava existir? Não poderia haver também uma, uma, uma parcimônia da acusação para que fosse também possível diminuir esses conflitos? É que o Ministério Público, nas ações civis públicas, ele tem o dever de mover ação penal, né? Outro órgão que está extremamente sobrecarregado. Eu sempre digo, o Ministério Público era um órgão que tinha que ser tiro de canhão, né? Mas o Ministério Público hoje é chamado a resolver de briga de vizinho, a perturbação do sossego, quinquilharia, picuinha, né? O Ministério Público, na minha opinião, tinha que ter uma atuação muito mais especializada, né? É um órgão com muita força, com muito poder, que é desperdiçado no volume por quinquilharias. Mas, em termos gerais, a lei precisa autorizar o Ministério Público a barganhar. Então, vamos fazer isso, né? Para ter disponibilidade ou não da ação, enfim, não vou falar de uma forma muito técnica, senão as pessoas que estão nos ouvindo vão ficar. A pergunta foi mesmo nesse sentido, É. né? Bom, em Matinhos, aliás, eu vou sair de Matinhos, já que o Ministério Público é único e indivisível. O Ministério Público tem ouvido críticas, eu não quero dizer que concordo nem discordo, mas eu ouvi uma crítica muito interessante de um desembargador que é oriundo do Ministério Público, foi promotor de justiça, e desembargador dizendo que o Ministério Público hoje não é mais Ministério Público, né? Tão cheio de uma mentalidade muito mais de defensor público do que de promotor de justiça e tal. Eu não concordo com isso, acho que tem uma visão diferente, sim, mas eu acho que foi uma evolução. É claro, tem certos exageros assim que eu acho que aí não tem como a gente separar o órgão da pessoa, né? Eu acho que tem pessoas que têm dívidas morais sociais que querem pagá-las no Ministério Público, na magistratura. Aí aquele cara que se culpa por ser de classe média e aí quando chega o criminoso, infelizmente os criminosos da maior parte que vão parar no judiciário são pessoas pobres, aí ele quer fazer a sua justiça social ali, ele quer colocar em dia as suas culpas, né? Ele não se conforma que ele teve carro quando foi para a faculdade e comia no shopping e aquela pessoa não teve oportunidade disso. Então ele mistura um pouco as coisas, tem dó de criminoso. Isso é um problema. Mas o Ministério Público em Matinhos ele tem feito muitos acordos de não persecução penal, que é o que a lei prevê, e eu acho até que é um direito do investigado. E o que é o acordo de não persecução penal? É uma barganha. Se você confessar que você fez, a gente aplica aqui uma. Fazemos um acordo, de repente você paga aí, faz uma prestação pecuniária e não vai ser denunciado. Eu não te denuncio. Né? É mais ou menos isso. Então, como o próprio nome diz, não vai haver persecução penal, não vai haver denúncia. A denúncia é o ato do Ministério Público, um ato processual que inicia, é a petição inicial da ação penal, né? Então, quando o Ministério Público vai processar um criminoso, ele oferece uma peça chamada denúncia. No acordo de não persecução penal, ele não vai processar o cara. Ele faz um acordo, a pessoa paga lá um determinado valor, ele vai
A proposta compete ao MP e o juiz homologa. E aí tem os requisitos da lei, né? E em Matinhos, as duas promotoras que oficiam lá, em todos os casos que é possível, elas estão oferecendo acordos na persecução penal. A ideia é que isso não vire processo. É claro que não cabe para tudo, né? Crimes praticados com violência, grave ameaça, não cabe. Mas o Ministério Público faz isso porque a lei autoriza que seja feito. No tráfico, como a gente já falou, tem um número gigante de processos. O que eu tenho percebido é uma tentativa de separar o joio do trigo, né? O cara que está denunciado por um ato de traficância é aquele. Eu vou usar uma palavra bem coloquial mesmo, que é para as pessoas entenderem. O Zé Ruela que fica sentadinho ali nos tijolinhos na vila vendendo crack. É ato de traficância? Claro que é. Esse cara foi preso. O que eu tenho visto, uma tentativa que o Ministério Público tem feito de não se preocupar muito com esse tipo de traficância. E se preocupar com quem está fornecendo a droga para ele vender, com quem efetivamente está organizando e ganhando e lucrando com isso, né? Isso eu tenho reparado, né? E objetivamente é tráfico, mas é um camarada que vai depender sempre de um defensor da ativa, um sujeito que não tem onde cair morto, mas que está praticando um crime. E tem que avaliar aí o que vai acontecer com isso, né? Mas aí existe uma tendência de não se preocupar muito com esse tipo de criminoso e tentar buscar quem é que é o patrão dele, né? O que eu acho válido, na verdade, Sim. porque